seus olhos neste momento. Coloca a mão sobre o teu coração. Né? A palavra de Deus, ela é igual uma sementinha. Né? E a semente, quando ela cai numa terra boa, a gente vê a passagem em Mateus, né? Quando ela cai numa terra boa, ela dá frutos. Né? Então, os domingos, quando a gente ministra a palavra de Deus, são sementes. E quando a gente recebe essa semente, né, ela precisa dar fruto durante a semana, os dias, né? Agora, quando o coração ele está com as preocupações, os espinhos, sufoca. Então, a palavra de Deus ela não consegue penetrar e não dá o crescimento. Porque se você está com alguma preocupação, Deus abençoe. Isso mata a palavra que você recebeu. Por quê? Porque a preocupação fala maior, mais que tudo. Amém? Feche seus olhos. Deus, que o nosso coração venha ser como uma terra fértil, Pai. Que venha crescer essa semente que é a Tua palavra, Senhor. Que venha dar frutos no nosso dia a dia, Senhor, na nossa semana, Deus. Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, se tem espinhos, Pai, preocupações, Deus. Pai amado, se o inimigo está tentando roubar a semente, Deus, nós repreendemos agora, Pai, e pedimos ao Espírito Santo, tira os espinhos, tira as preocupações, Deus. Tudo aquilo que vem tentar roubar a semente do nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Ó, a gente vai dar. Vamos fazer um tour pela Bíblia aqui, tá? Vamos começar por Gênesis lá. Não precisa abrir tudo, porque eu vou dar uma pincelada. Só deixa aberto para mim, Tiago, por favor. Gênesis, no capítulo 8, versículo 6, tá? Só deixa aberto aí. Depois a gente vai ler. Se você quiser anotar para depois você ler na sua casa, né, com mais calma, porque a gente vai passar rapidinho aqui, tá? Então, o tema da mensagem é esperar com esperança, né? Esperar com esperança. Existe uma diferença quando você espera uma coisa, né? Eu pego o ônibus para ir para os lugares, eu e a Isabelle. Nossa, e às vezes é ruim, né? Ficar esperando ali parada, né? E o ônibus não vem, e você fica ali. Esses dias estava chovendo, a gente parada e começou a chover. Ai, meu Deus, né? E é ruim ficar esperando, não é ruim? Agora, há uma diferença. Quando a gente vai, espera o ônibus para ir fazer alguma coisa, às vezes é ruim. Mas quando a gente espera o ônibus para ir pro Jasco, é legal, né? Porque a gente quer passear, né? A diferença quando a gente está esperando o ônibus para resolver problema, para pagar a conta, né? Agora, quando é para passear, né? Você fica feliz, né? O esperar com esperança não é você ficar parado ali reclamando e tal. Não. O esperar com esperança é ficar esperando e crendo em Deus, confiando naquilo que foi, né, um dia prometido da parte de Deus, nas promessas, nas bênçãos. Né? Então, a gente vai ver primeiramente aqui a vida de Noé. Vamos lá? Gênesis 8. Aqui fala a história de Noé, todos conhecem, né? Noé, ele era um homem, era reto aos olhos de Deus, né? Ele era uma bênção ali, Noé. Vocês sabem quantos dias Noé ficou dentro da arca com os bichos? Gente, eu fui fazer esse estudo, ainda até estava conversando com o pastor Akira essa semana. Eu fiquei assustada, porque fala que, geralmente a gente escuta, 40 dias, né, 150 dias, né, e não sei o quê. Mas você pega a caneta, você começa a somar todos os dias que ele fala aqui. 40 dias choveu, 150 dias não sei o quê, mais 7 dias não sei o quê, mais 7 dias. Deu 371 dias dentro da arca. Né? Então a gente foi ali pesquisando, vendo os estudos. É aproximadamente de 350 a 370 dias, um ano, dentro da arca, com um monte de bicho. Você imagina? Meu Deus do céu. Um ano ali. Então a gente vê ali, no capítulo 8, né, do versículo 6, fala ali. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse aparecido. Você vê aí, Noé estava ali esperando, né? Ele sabia, Deus colocou na arca e Deus ia tirar da arca. E ele estava esperando com esperança,
né? Por quê? Porque estava esperando ali aparecer, né? Alguma coisa, a terra seca ali, né? Já. Mas aí, esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo. Mas esse ficou dando voltas. Depois ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou, ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Né? Então você vê ali, ele soltou o corvo, depois ele soltou a pomba, depois ele esperou, né? E aí depois ele soltou, depois de 7 dias ele soltou de novo a pomba. Você vê que Noé ele não ficou parado, esperando ouvir a voz de Deus. Oh, pode sair. Não, Noé ele ficou com esperança, porque ele soltou o corvo e não deu certo. Não, mas Deus falou que nem enfiou nós aqui, ele vai tirar. Uma hora ele tira. Aí agora ele soltou a pomba voltou de novo. Não, esperou 7 dias, soltou a pomba de novo. A pomba trouxe o quê? A esperança ali, ó, né? A folha ali. Uau, é agora. Não, não é. Noé então ficou sabendo ali que as águas tinham diminuído sobre a terra. As águas só diminuíram. Esperou ainda outros 7 dias de novo. Soltou a pomba. Mas dessa vez ela não voltou. Então você vê, né? Na hora que a folhinha chegou, é agora, vamos abrir. Não, não vamos abrir, porque Deus não falou. Tinha um sinal, não tinha um sinal? Já tinha a folha, né? Ela voltou, trouxe a folhinha, então era um sinal. Ele podia muito bem abrir a arca e sair correndo. Imaginou se ele fizesse isso? Eu acho que ia morrer ainda afogado, porque eu acho que era só, né, o topo das árvores ali. Você entende? Ele esperou ouvir a voz do Senhor. Porque aí depois que apareceu, ele esperou mais 7 dias. Soltou a pomba não voltou mais. Mas aí ele já saiu da arca? Não. Te vê aqui no 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 600, em um da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Você viu? Ele tirou o telhado lá e ele olhou e viu que estava... Mas Deus falou para ele sair da arca? Não. Ele viu os sinais, ele estava esperando com esperança. Mas no versículo 15 fala: então Deus disse a Noé, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Aí sim ele ouviu a voz de Deus, então agora vamos sair. Saiu todo mundo, né? No 20 fala, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Você vê ali, depois de tudo isso, ele foi e adorou ao Senhor, se dedicou ao Senhor ali, né? Ele, a família dele e tudo. Então vamos aí, a gente viu aí a história aí de Noé, né? Ele esperou, ele viu, teve sinais, ele estava esperando ali com esperança no Senhor. Tinha a folhinha, ele podia fazer as coisas? Podia, porque ele viu ali um sinal, mas ia dar errado, né? Alguma coisa ia dar errado ali. Ele esperou ali a ouvir a voz de Deus. Depois que Deus falou, vai, ele foi. Agora a gente vai dar uma olhada na vida de Abraão. A vida de Abraão, a história de Abraão, a gente vê aqui no de Gênesis mesmo, capítulo 13, tá? A partir do 13 aí. A gente vai ver aqui. Abraão também ele esperou com esperança, né? A gente vai ver. Várias coisas aconteceram, né? Aqui no 13, Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim. A promessa de Deus a Abraão, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você.
Depois que ele recebeu essa promessa, ele foi lá construir um altar e dedicou ao Senhor. Você vê aqui. O que aconteceu aqui? Após uma separação ali, o sobrinho dele, Ló, o que ele fez? Né? Deus trouxe uma promessa para a vida dele. Né? Então a gente vê aqui a promessa sobre a vida dele. Depois que ele recebeu essa promessa, ele foi ali e construiu o altar ao Senhor, a Deus. Né? Passou ali o tempo ali, foi passando, no capítulo 18 fala ali, né, que Abraão e Sara ali já eram velhinhos, né, não tinham filhos. Né? Mas aí, Deus tinha dado uma promessa para ele. Não falou que ia ser, né, a descendência dele. Vai passando, né, e as coisas vão acontecendo ali na vida de Abraão. Você vai vendo ali no 21, o que acontece? Isaac nasce. Né? Sabe quanto tempo demorou quando Abraão recebeu a promessa, para a promessa se cumprir na vida dele? Demorou aproximadamente 25 anos. Tá? Aproximadamente isso. Demorou 25 anos para a promessa se cumprir na vida dele. Você vê aqui, Abraão, ele tinha, quando ele recebeu ali, ele tinha 70 e poucos anos. Quando Isaac nasceu, ele já tinha quase 100 anos. 100 anos que Isaac foi nascer. Você vê ali, ele recebeu uma promessa, mas teve um tempo, um processo na vida dele, né? E se cumpriu a promessa do Senhor na vida dele. Amém? E vê ali que ele consagrou, né? Ele levantou um altar ali de adoração a Deus e tal. Então você vê, as promessas de Deus são para todo mundo. Todo mundo tem promessa. Só que o problema não é a promessa, o problema é o tempo, né? Não, Noé esperou. Abraão, né, antes de Isaac vir, né, o que aconteceu? Abraão foi tentar fazer com a mão, né? Não conseguiu ali ficar esperando com esperança. Foi lá, né, a Sara falou, deita lá com a não é com serva, né? Com a serva ali do lar deles ali, deitou, teve Ismael. Né? Então você vê ali, foi tentar fazer com as próprias mãos. Né? Vê Noé esperou, se Noé tivesse aberto a arca, e acho que ia todo mundo morrer ali ainda, que acho que tinha água. Né? Então a gente vê agora, vamos dar uma olhadinha na vida de Davi. 1 Samuel 16. A gente vai dar uma olhadinha na vida dele. Davi também, ele esperou. Vamos ver como que Davi esperou? Capítulo 16, do versículo 12. Aqui, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, a gente vê aqui, Samuel foi lá e ungiu Davi. Né? Davi cuidava ali das ovelhinhas e tal, ungiu Davi. Desse dia que Davi foi ungido, até ele realmente sentar no trono e se tornar o rei de Israel, demorou aproximadamente 15 anos. E nesses 15 anos, Davi sofreu na mão do abençoado Saul. Né? Tive ali. O que aconteceu com Davi? Foi perseguido, Saul tentou matar ele. Mas olha, presta atenção. Quando ele recebeu essa promessa, antes dele sentar no trono e reinar Israel, se tornar mesmo rei ali, de fato, ele foi servir primeiro. E ele foi servir quem? Saul. Você vê como que Deus faz as coisas. A gente vê aqui, ó, Davi a serviço de Saul, no capítulo 16, mesmo no versículo 17 fala. E Saul, quando ali o espírito, né, de atormentador entrou ali nele, ele estava ali todo ali atormentado. Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Aí no 21, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Né?
Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Né? Então você vê, Davi, né, ele foi ali trabalhar para Saul. Né? Mas ele imaginou se Davi se sentisse, né, se ele fosse né? Não, eu sou ungido. Como assim? Samuel me ungiu, né? Derramou o azeite ali na minha cabeça, e meus irmãos viram, e todo mundo viu. Imaginou se ele não esperasse? Enquanto Davi esperava, o que ele fez? Você vê ali, ele lutou, ele guerreou, ele virou um guerreiro, ele lutou contra Golias. Você vê que ele não parou. Não é verdade? E ele ficou ali esperando com esperança. Ele podia muito bem ficar lá cuidando das ovelhas e falar: vou sentar lá no trono até o dia que, né? Até o dia que chegar a minha hora. Não, mas ele foi lá, foi servir, ele foi trabalhar, ele foi ali, tocava harpa para os espíritos maus saírem ali de Saul, para acalmar o coração dele. Foi lá, lutou com Golias, né? Matou Golias ali. Então você vê, ele se tornou um guerreiro. Davi, ele se tornou um guerreiro. E sabe quanto? 15 anos se passou. Tudo isso. Saul começou a perseguir ele, né? Tentou matar ele. Davi, né? Ele ganhou 2 belas oportunidades da vida dele para ele acabar com Saul. Mas ele não fez isso, ele esperou. Tá vendo? E se fosse um cara ali cheio de justiça própria? Né? Não, eu fui ungido, o óleo já está sobre a minha cabeça. Então, e essa é a oportunidade que Deus me deu. Então, vou arrancar a cabeça, vou matar ele aqui, né? Para me sentar logo no trono. Não. Ele esperou com esperança no Senhor. Né? E no tempo certo, no momento certo, ele se tornou rei de Israel. Que está lá em 2 Samuel, no capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, fala ali. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Né? Então ele se tornou ali o rei de Israel ali. Você vê então que ele esperou com esperança. Né? Ele não ficou esperando parado. Né? Mas ele ficou ali com esperança, trabalhando, né? Aproveitando cada oportunidade na vida dele. Agora eu quero falar de uma outra pessoa. Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Perdeu tudo, sofreu Jó. Né? Coitado Jó, sofreu muito, hein? Mas olha o que ele fala aqui. Jó, capítulo 14, versículo 7. Coloca isso daí, por favor, Tiago. Jó, capítulo 14, versículo 7. Então a gente está vendo aqui de pessoas que esperaram com esperança. Né? Eles não ficaram ali... eles foram cautelosos a ouvir a voz de Deus, a saber, né, aproveitar as oportunidades. Né? Davi, ele podia muito bem. Você acha eu vou servir Saul? Eu vou ser o próximo rei, vou ficar servindo ele ali, ainda tocando musiquinha para ele. Eu, rei? Não. Né? Mas ele aproveitou a oportunidade. Né? Ele viu ali uma oportunidade de entrar, de estar ali. Né? Então ele aproveitou, foi lá e serviu. Serviu com alegria. Depois, ele não era para ele estar lá lutando. Né? Mas ele viu outra oportunidade e guerreou e venceu. Você vê, ele aproveitou as oportunidades. Ele não ficou esperando, parado, sem fazer nada, com as mãos estendidas, né, até que algo aconteça. Não, ele foi ali aproveitando as oportunidades que Deus foi dando para ele. Jó, capítulo 14, versículo 7. Olha o que ele fala. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo. E o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará. E dará ramos como se fosse muda plantada. Né? Você vê ali, ele está falando de algo simbólico. Você vê que coisa mais linda, ainda seco ali. Né? Mas ao cheiro das águas. Né? As águas ali. Lá em casa, eu descobri um segredo para quem quer cultivar as plantas. Né? Eu já tentei muitas vezes na minha vida. Ai, meu Deus, eu posso ficar andando, esqueça. Eu já tentei muitas vezes na minha vida ter planta em casa. Só que as bichinhas sempre morriam, sempre morriam. Aí o que eu fui fazer? Eu falei, vou estudar esse negócio que agora eu quero ter planta. Né? E não morrer nenhuma. Aí eu fui ver.
eu deixava no sol, porque eu entendia que a luz do sol que ia fazer ela ficar boa. Não era luz, é claridade. Começando aí, aprendi, né? E o que eu aprendi? Se você deixa as plantas todas juntas, não separadas, se você deixa elas juntas, o que uma precisa de água, a outra faz aquela... É um negócio de fotossíntese, não sei das quantas, que passa a água para outra. Eu achei isso tão interessante. E realmente, quase um ano ali já, minhas plantinhas ali, todas juntas ali, né? E se uma precisa de água, a outra passa ali. Porque, sabe, né, o vapor lá sobe, transforma em água e cai. Então, né? Então, e as minhas plantas estão ali perfeitas. Você vê, né? Que lindo que é a natureza, né? Uma planta passa a água, né, para outra, a umidade ali para outra que a outra precisa ali. E aí tá durando lá, tá bonita as bichinhas lá. Então você vê ali, o que Jó fala, né? Que há esperança, né? Ele dá um exemplo ali, assim como aquela árvore seca, né? Morta ali, mas ao cheiro das águas, ela pode voltar à vida. Então há esperança, né? Esperar com esperança. Às vezes você olha e você fala, meu Deus, tantos anos. Né? Tantos anos eu orando por isso, né? Deus orando tanto tempo por aquilo, mas há esperança, mesmo aquela árvore sequinha ali, né? Ao cheiro das águas, ela volta à vida de novo, né? Então às vezes a gente precisa aprender a esperar com esperança, porque o que acontece? Noé, Abraão, Davi, Jó, todos homens de Deus, que tem muito mais na Bíblia. Eu peguei mais esses que são os mais conhecidos, né? As histórias mais conhecidas. Esperaram com esperança no Senhor. Trabalhando, fazendo, aproveitando oportunidades, né? Ouvindo a voz de Deus, vendo os sinais. Você vê que eles não... Abraão, ele tentou ali precipitar, né? Mas deu algo errado. Jó, Noé não, né? Noé foi ali, né, firme ali. Por mais que ele viu ali a folhinha ali, né, ele permaneceu esperando até ouvir a voz de Deus, né? Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa, né? Às vezes você vê o sinal da esperança, né? É agora, né? Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Mas eu vou ouvir Deus falar, minha filha, não sei o quê. Tem pessoas que têm experiência, escuta de fato, né? Agora, se você... Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Alguém sabe? Orando. Como que Deus fala comigo? Palavra. Não adianta às vezes a gente esperar. Isso também é outro problema, que às vezes a gente quer esperar com a mão estendida, vem Deus, desça e fala aqui na minha cabeça, né? Que haja aqui o clarão aqui na minha cabeça. Não. Você quer ouvir Deus falar com você? Abre a Bíblia. Você vai ver o quanto que Deus começa a falar com você. Quanto que Deus começa, né? Aí tudo aquilo que estava confuso, né? Tudo aquilo que estava ali confuso na sua cabeça, sobre sua família, sobre questão de tudo, saúde, finanças, Deus, ele começa a falar. Deus, ele começa a falar e você fala, nossa, é isso que eu preciso fazer? Então tá, entende? Então, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Tá bem? É bênção ouvir pregação na internet, é bênção, né? Edifica. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, para aquilo que você está vivendo agora, abre a Bíblia e leia, né? Leia a palavra de Deus constantemente. Vamos continuar ali. Jó, então, ele perdeu tudo. Aí ele cita esse exemplo, né? Da árvore seca, né? Que há esperança, né? E você vê lá no final. Sabe quanto tempo? Estava pesquisando sobre isso da vida de Jó. Muitos falam que é anos. Mas muitos que estudam a história de Jó falam que pelo fato das conversas, sabe, como os amigos dele chegavam no outro dia o outro, e assim, como foi passando o tempo, há um estudo que eles falam que não foi anos que demorou, né? Foi alguns meses que demorou esse sofrimento de Jó, né? Você vê que Deus restituiu, né? Você vê ali que no começo ele tá os amigos e tal, só que começa a passar os dias, né? Um vai, outro volta, né? Outro deixa ele, né? Então você começa a ver os acontecimentos na vida dele, né?
Você vê que demora alguns meses. E no final, Deus restitui tudo ali para ele. Né? 42, Jó 42 fala ali, ó. Sei, Jó falando para o Senhor, tá? Depois que o Senhor falou ali algumas belas palavras para ele, né? Aí ele fala: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, né? Deus ali perguntou para ele: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Aí Jó falou: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. No 5, versículo 5 fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Você vê que Jó, ele se arrependeu por tantas coisas que ele falou até mesmo, né? Tem umas horas ali que ele tá bravo, você vê, né? Ele, né? Tá bravo ali com Deus ali, mas tá esperando ali com esperança. Mas ele se arrepende. Porque ele falou: eu falei de coisas que eu nem conhecia, nem sabia, né? Mas eu me arrependo. E no momento que ele se arrependeu ali, o Senhor vem e começa a restituir tudo na vida de Jó. Você vê agora, vamos aqui se focar na vida de Jó. Ele lançou palavras sobre a vida dele. Eu acho assim que se Jó tivesse falado menos, né? Porque se você ler o livro de Jó, é ele e os amigos dele inteirinho, né? São 42 capítulos, né? E o Senhor só vai falar no 38. Você coloca então praticamente 38 capítulos só dele e dos amigos. Dele e dos amigos. E o fala, tu reclama. É seus pecados, Jó. Não sei o quê. Falando. Deus vem ali no 38 e fala. E basta. Eu acho que se Jó tivesse falado menos, eu acho que tinha menos capítulo. Menos capítulo, né? Deus já tinha restaurado e tal. Então você vê, as nossas palavras têm poder sobre a nossa vida, né? Porque no final ele fala: eu me arrependo das coisas que eu falei sem nem sabia do que eu estava falando. Você vê que coisa mais linda. Ele esperou com esperança, errou, às vezes falando, errou, né? Mas ele se arrependeu, reconheceu, se arrependeu. E você vê ali, Deus vem e restitui, e é uma maravilha. Amém? Todo mundo está conseguindo aí acompanhar? Alguma história você vai se identificar, né? Falei de Noé, Abraão, Davi, Jó. Vou falar rapidamente de Jesus, não vamos abrir não, tá? Mas se você quiser ler a história inteira aí de Jesus, você começa aí em Mateus, tá? No Novo Testamento, e vai embora lendo a história de Jesus. Jesus, ele tinha algo para fazer nessa terra, não tinha? Veio como um bebezinho, cresceu. Com quantos anos Jesus morreu? 33. Jesus também, ele teve que esperar com esperança. Até que ele sabia que ele veio para morrer, né? Mas ele viveu 33 anos. Jesus ficou parado sem fazer nada, só esperando. Vou ficar esperar a hora que, né, de eu morrer só. Não, ele ficou ali esperando com esperança, mas trabalhando, fazendo a vontade do Pai, curando, libertando, né, jejuando, e foi tentado, né, teve as tentações, teve tanta coisa, e com 33 anos se cumpriu tudo, né? Morreu, ressuscitou, mas ele teve que esperar com esperança nessa terra. Você vê, ele se fez homem para saber: eu sei o que você está passando, eu sei o que é esperar com esperança, porque eu vivi 33 anos nessa terra, né? Então você vê, às vezes a gente olha e fala: mas Deus está no céu e não sabe o que é esperar na terra. Sabe sim, ele morreu com 33 anos, né? Ele sabe o que é esperar com esperança. Amém? Só passar, né? Agora o que eu quero focar aqui é Paulo. Vamos lá para Paulo? Gente, Paulo, é lindo demais essa história de Paulo, né? É muito bonito. Pablo, né? História de Pablo. Gente, é linda demais. E essa semana eu estava lendo as cartas de Paulo. Paulo, ele escreveu 4 cartas, 4 livros aqui que a gente vai ver, enquanto ele estava preso.
E esses 4 livros são os livros que é mais falado de alegria, com alegria, com alegria. Ele era feliz por sofrer. Quem é feliz por sofrer? As 4 cartas que Paulo escreveu quando estava preso: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Né? E é tão bonito, tão bonito. E são curtinhas. Né? Essa semana eu peguei para ler todas elas. E você começa a ler assim, você fala... Você lê com entendimento, com outro pensamento. Quando você lê essas 4 cartas, lê assim: o cara está preso. Ele não está bonitinho ali, debaixo de uma árvore, né? Sentindo a brisa, aquela coisa, né? Ou numa praia, num barquinho. Não, ele estava preso. Então, quando você começa a ler as cartas que ele estava escrevendo enquanto ele estava preso, você começa a falar: como que o cara preso pode estar escrevendo isso? Vamos abrir ali em Filipenses. Olha as coisas que ele escreveu. Porque quando a gente começa a ler com o nosso pensamento, ele estava preso, escrevendo aquilo preso. A sua visão, ela muda. Né? Ele não estava ali na fartura, numa mesa cheia de comida, comendo, numa festa. Não, estava preso. Filipenses, capítulo 1. Vamos abrir aqui. Capítulo 1, versículo 3. Vai lá, Tiago vai ter que dar uma corridinha aí, Tiago. Filipenses, ele tem 4 capítulos, tá? Bem curtinho ele. Fala ali: agradeço, ação de graça e oração. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, tá? Aqui ele está escrevendo a carta ali pro pessoal ali de Filipos ali, tá? Em minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele está dentro de uma prisão. Tá? E ele mostra que ele sempre estava orando com alegria pela vida dos irmãos ali de Filipos. Tá? No versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Ele estava ali convencido. Vamos ver a oração dele no versículo 9. Essa é a oração dele. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada dia, mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Né? Então você vê que a oração dele era para que o amor aumentasse ali no coração deles cada dia mais. Né? Aí no versículo 14, fala ali: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com amor, com a maior determinação e destemor. Né? Então aqui ele está falando ali sobre o sofrimento dele, né? Que tinham pessoas que estavam vendo o sofrimento dele, né? E eles ganhavam mais força, né? Vendo ali que Paulo estava sofrendo, né? E ele vê ali que eles eram motivados no Senhor, né? Pela prisão de Paulo. Paulo está lá, então eles ganhavam, os irmãos que estavam fora, eles ganhavam motivação para levar a palavra de Deus. Então até o sofrimento de Paulo, né, estava dando resultado para quem estava lá fora. Mas é porque ele estava lá dentro chorando? Não. Paulo lá dentro, você vê, depois você lê Filemão, ele não tem nenhum capítulo, são alguns versículos. Se você ler lá depois, Filemão, o cara dentro da prisão, ele discipulou uma pessoa e ele pede para que os irmãos cuidem dele lá fora também. Você vê, ele não parava. Dentro da prisão ali, escrevendo as cartas. E você vê que essas cartas aí, as cartas de Paulo, você começa a ler. Se você ler só essas cartas, você já consegue saber a vontade de Deus para a sua vida. Porque sempre fala ali: viva em amor, sejam gratos, constante na oração. Né? E se você obedece, você vê a sua vida crescer, você vê Deus fazer as coisas. Amém? Você começa a ver no 21, vamos ali rapidinho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dentro da prisão, tá? Ele escreveu isso dentro da prisão, ó.
viver para mim é Cristo, morrer aqui para mim é lucro, né? Você vê aqui, vamos lá no do 2, capítulo 2. Ele escreve ali falando sobre a humildade cristã, né? Fala ali, capítulo 2, versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, né? Não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Ele está falando aqui, se você for fazer as coisas, né? Nada faça por ambição, né? Egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, né? Então você vê ali, ele escrevendo, siga o exemplo de Jesus, né? Jesus morreu, né? Até foi obediente ali até morte de cruz, até morrer, né? Então que possamos ser obedientes. Você vê os conselhos que Paulo vai dando, né? No versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, né? Então aqui está falando sobre Jesus, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Para a glória de Deus Pai. No versículo 13 fala, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ele estava preso, falando isso, sabe? É Deus que faz em vocês o que ele quer, e como ele quer, e quando ele quer, né? Ele estava ali preso escrevendo isso. Façam tudo sem queixas nem discussão, para que venham a tornar-se puros e irrepreensível, né? Estava meditando nisso, aí estava compartilhando com as meninas em casa, porque tudo que você pede para fazer, reclama, né? Ah, não quero, não sei o quê. Falei, vem aqui, olha o que está escrito aqui na Bíblia. Sabe o que Paulo está falando para nós? É para não reclamar, né? A mãe falou fazer o catálogo, o quê? Faz sem reclamar, né? Ah, então tá bom, então. Eu falei, para vocês se tornar, né, umas crianças irrepreensíveis, pura, tá, mãe? Então eu falo, na palavra de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus, ela é para corrigir nossos filhos, né? Usa a palavra de Deus. Deus está falando aqui, a palavra de Deus. Sem queixar, sem reclamar, sem brigar, né? Eles falam, mas não fui eu que joguei, mas não é meu, é do pai, não é meu, é não sei o quê, né? Fica isso, né? Vamos fazer cantadas que aí fica. Pego essa meia porque é minha, aquela ali não é, né? Aí começa, né? Vê a importância de sempre ensinar, sem se queixar, sem reclamar, sem brigar, né? Vamos fazer tudo aqui na paz de Deus, né? Ali fala ali, no versículo 12. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo estava alegre. Ele estava escrevendo a carta e falando, né? Aqui, ficam felizes, alegres aqui, comigo também estou feliz. Ele estava preso, tá? Vamos sempre lembrar disso. Ali no capítulo 3, aqui fala sobre a plena confiança em Cristo, né? Capítulo 3, versículo 7 fala, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Você viu isso aqui? É o seguinte, depois que eu conheci Deus, ele se relacionou com Deus, a visão dele mudou. Quer saber? Algumas coisas para mim, passei a considerar... Não, quer dizer, algumas não, tudo, né? Tudo agora eu considero como perda, estou nem aí para nada. É minha vida, é Deus, é agradar a vontade do Pai. Você viu o que ele fala? Posso perder tudo. Tudo, porque agora eu conheço Cristo. Eu ando com Ele, eu conheço, eu me relaciono com Ele. Esse, às vezes, é o nosso problema. Às vezes, sabe por que a gente fica muito preocupado com as coisas? É porque a gente não conhece Cristo. Não é porque que nós estamos na igreja. Estou fazendo um curso de libertação.
E libertação não é para quem está lá fora. Você sabia disso? Libertação não é para as pessoas. Ah, é para a pessoa que está... Não. Libertação é para nós. Porque às vezes a gente está dentro da igreja achando que conhecemos Deus. Você quer saber como você conhece a Deus? Deixa vir um problema na sua vida. Como que você reage? Diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, da parte financeira. Qual é a sua reação? Aí você olha e... Será que eu conheço a Cristo verdadeiramente? Você vê Paulo preso, ele falando isso aqui, ó. Né? Posso perder tudo aqui, estou com Deus, então amém. Morrer aqui para mim é lucro. Né? Se eu morrer aqui, eu vou estar lá com Deus e amém. Você vê o coração de Paulo. Aí ele fala no versículo 13, do capítulo 3, tá? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você vê o que ele fala? Prossigo para o alto. Aqui, ó, estou esperando aqui com esperança no Senhor. Esquece, passou. A palavra de Deus, ela fala, até as glórias passadas, é passado. Não fica ali, né? Ah, porque aquela época Deus fazia. Porque aqueles dias Deus passou também. Não estou falando para você não falar das suas bênçãos, não é isso, tá? Mas não fica preso. Tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Porque às vezes a gente fica preso nas ruins, só que a gente esquece também que às vezes a gente fica presos nas coisas boas, porque a gente fica comparando. Ah, porque aquela época Deus fez, aquela época aconteceu, porque aquela época... Ei, tem um alvo, prossiga para frente, olha para frente, não olha mais para trás. Passou, foi benção, foi, né? Mas tem um alvo, é para frente que a gente precisa olhar, né? Muitas coisas estão preparadas, então olha para o alvo que é Cristo. Prossiga para o alvo, caminhando, não pare, amém? A gente vê no capítulo 4, versículo 6, ele fala: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você vê o que ele fala aqui? Ele estava preso escrevendo. Não anda preocupado não, né? Mas busca em oração. Busca em súplica, ora. Ele está falando aqui, ore, não para de orar, né? Peça a Deus, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, né? Para esses dias a gente precisa dessa paz, né? Às vezes o medo, gente, está vindo a segunda onda do corona, né? Covid, está matando de novo, está avançando de novo. E às vezes você fica aquela preocupação, aquele desespero. Pede para o Senhor guardar, coloque em oração, em súplicas ao Senhor, para que Ele guarde, para que a paz dEle reine no seu coração, sabe? Para que o medo vá embora. Eu não estou falando para você não se cuidar, né? Isso é ser sábio, tá? Cuidar, tomar cuidado. Se você pode evitar, né? Tá ali no shopping, evita, né? Evitar, a gente é ser sábio, sabe? Mas não deixar o medo tomar conta. Que aí você não faz mais nada, porque o medo. Você vê tantas pessoas, sabe, que lá no Brasil, os famosos que morreram e estavam sozinhos em casa. Às vezes por causa de uma visita que eles receberam, pegaram e morreram. Por causa de uma visita. Você vê, então, busque a paz de Deus no seu coração. Sabe, às vezes você não tem medo de doença, mas às vezes você tem medo de morte. Tem medo de morrer, porque aí você fica, meu Deus, se eu morrer minha família, se eu morrer meus filhos, se eu morrer meu marido, e se? E você começa, sabe, um medo de morte na sua vida, medo de doença com seus filhos. Se Deus não guardar, em vão a gente vai ficar cuidando. É o que está na palavra de Deus. Se Deus não guardar, em vão a gente vai cuidar. Sabe, às vezes o medo, ele aprisiona o nosso coração. Ele nos paralisa. E você não consegue romper por causa do medo, né? Então, busque em oração. Sabe, Paulo está falando que, ore, né? Com ação de graça, né? Sendo ali sempre grato ao Senhor. Né? Que a paz de Deus,
vai estar sobre o teu coração e sobre os seus pensamentos. Então busque tudo em oração ao Senhor, coloque em oração, né? Porque nada é em vão, amém? São sementes, tá? No versículo 11, ali fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aqui ele está fazendo o agradecimento ali pelas ofertas, tá? Que ele recebia as ofertas. Aí ele fala ali, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Lembra, ele estava preso escrevendo isso. Né? Eu aprendi, né, a me adaptar em toda circunstância aqui. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Aí que ele concluiu. Você vê? Às vezes a gente isola o versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vê o que ele falou antes aqui? Ó, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter bastante comida, eu sei o que né, tá assim, tá assado. E aí ele concluiu. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, né? Mas tudo posso naquele que me fortalece. Aí que ele concluiu isso. A gente usa, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Que possamos aprender com Paulo, aprender a adaptar-se em qualquer circunstância. Né? Igual Covid aí, é uma nova circunstância que a gente precisa aprender a adaptar, né? Às vezes é ruim usar máscara, às vezes é ruim, você vê, né, tem pessoas que têm muita sensibilidade, a mão corta tudinho por causa do álcool em gel, né? A gente precisa aprender a se adaptar. Agora você vê, né, vender máscara, o mundo está se adaptando já também, né, com esse Covid aí. Né? Tem todas as circunstâncias, mas naquela época a gente não precisava usar máscara. Aprenda a se adaptar, agora a gente precisa. Né? Então a gente precisa aprender a se adaptar. Nos dias bons, tá bom demais. Comida, fartura, glória a Deus. E hoje não tem, hoje é arroz e ovo. Glória a Deus, né? É o que tem. Então é isso que Paulo está falando aqui. Né? Aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E aí ele conclui a carta dizendo, né? Agradecendo sobre as ofertas. Fala, recebi tudo e o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Né? Aí ele fala lá, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você vê que ele está escrevendo a carta ali, está preso. E ele está falando ali, né, para a galera ali de Filipos que, meu Deus vai suprir vocês, o meu Deus vai cuidar de vocês. Né? Então mantenha firme, olha para o alvo, né, o alvo que é Deus ali. Depois na sua casa você lê ali, Colossenses, as 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá? Essas 4 cartas são curtinhas, sabe? Rapidinho você lê. Aqui, a gente leu praticamente Filipenses aqui, 4 capítulos. E tantas coisas que você tira, né? Para você aprender. Fala, uau, o cara estava preso escrevendo tudo isso. E às vezes você olha para você. Alguém está preso aí num quartinho pequenininho, escuro? Não, nós estamos aqui. Estou falando de fato aqui, tá? Né? Então você vê as circunstâncias que Paulo estava. E ele estava escrevendo, esperando com esperança, escrevendo, trabalhando. Ele não parou, sabe? Ele não ficou ali parado. Vou esperar aqui até o dia que alguém vem e me tire aqui da prisão. Esperar com esperança no Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? A gente vê esse ano que passou, né? 2020 passou, né? Praticamente acabou. A gente olha e fala, nossa, foi um ano que às vezes você planejou tantas coisas, né? E não fez nada, porque não deu para fazer nada. Né? A irmã aí voltar para Peru? Não voltou. Não voltou para o Peru. Né? Então você vê, sabe, mas que possamos estar debaixo da vontade de Deus, esperando com esperança. Né? Vai chegar a hora de voltar para o Peru. Né? Deus vai preparar todas as coisas. Né? Mas espera com esperança. Lembra lá? Noé esperou com esperança. Né? Não parou. Estava dentro do barco, da arca lá.
Mas ele estava com esperança, porque ele soltou lá, né? O corvo, a pomba, Abraão, Davi, né? Jó esperou com esperança. A gente vê que uns erraram, uns falharam, né? Se arrependeu. Você consegue ver, mas todos esperaram com a esperança no Senhor. Sabe, que o Senhor possa falar sobre o nosso coração. Eu não sei o que às vezes você está passando, pelo que você está esperando. Eu não sei pelo que você está esperando. Sabe? Mas às vezes, né, de repente, é Deus, meu marido, né? Ô Jesus, quando ele vem, né, para a igreja comigo, né, Quimita? Temos orado muito, né? Né? Esperar com esperança no Senhor. Nós sabemos que há promessas. Né? Ah, meu Deus, meu pai, minha mãe, quando vai para Jesus? Coloque em súplicas e oração, o que Paulo falou? Diante de Deus. Que a paz de Deus, ela vai vir sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos. Você quer um exemplo de quando você está ali, né, grávida, embaraçada? Você espera com esperança. Você fica esperando ali, que tristeza. Não, né? Você fica, meu Deus, que nasce logo, né? Meu Deus, né? Você não vê a hora disso acontecer. Você espera com esperança de ver o rostinho. Sabe, que possamos estar assim, esperando com esperança no Senhor. Há promessas para todos nós aqui, né? Às vezes você olha lá para, nossa, mas faz tanto tempo essa promessa. Lembra lá? Noé, 1 ano dentro da arca com os bichos. Abraão, 25 anos depois que ele ainda recebeu ali a promessa. Deus falou, Abraão, e vai multiplicar, e vai ter descendência, e não sei o quê. Passou 25 anos, mas cumpriu. Davi, 15 anos. Ele já tinha sido ungido. Olha, o azeite derramou na cabeça dele. Ele já tinha sido ungido, mas demorou 15 anos para ele de fato reinar, se tornar o rei. Jó esperou ali alguns meses, mas se cumpriu. Jesus, 33 anos nessa terra, né? Esperando com esperança concluir o que ele tinha vindo fazer. 33 anos. Você vê Paulo ali, as cartas de Paulo, ele estava preso, esperando com esperança, escrevia, estou alegre, né? Fiquem alegres comigo. Ele escrevia isso para as pessoas que estavam lá fora. Eu estou aqui dentro preso, mas estou feliz, porque eu estou com Deus. Sabe, às vezes você pode ter tudo que você quiser. Um tênis de marca, né? O celular do jeito que você quer, o carro do jeito que você quer. Mas nada supre a presença de Deus. Nada supre a presença de Deus na nossa vida. Paulo estava preso ali. E a alegria que ele estava preso. Sabe, às vezes a gente não está preso ali igual Paulo. Às vezes a gente tem tudo. Está bem. E às vezes somos tão ingratos. Reclamamos, murmuramos. Sabe, que possamos aprender a comer a fartura, né? O peru do Natal, as sobremesas maravilhosas. Mas também seja grato pelos dias que você tem o arroz e o ovo. Sabe, nós seres humanos somos muito assim. Se um dia eu estou aqui comendo uma fartura, eu estou feliz. Mas se aquele dia eu não tenho aquilo, eu já fico emburrado com Deus. Deus, me desamparaste, porque hoje eu estou comendo um arroz e o ovo aqui. Coitado de mim, Deus. Sabe, dias bons, dias maus, que possamos manter a nossa esperança em Deus, agradecendo sempre a Ele. Amém? Feche seus olhos agora neste momento. Faça a sua oração. Pai, Deus, te damos graça. Te damos graça, Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós diante da Tua presença, Deus? Pai, mas uma coisa nós buscamos em Ti, Senhor. É aprender a esperar com esperança no Senhor. Pai, assim como esses homens tiveram tempo, o tempo ali na vida deles, para as promessas se cumprir, Deus.
eles manter a sua esperança em Ti. Deus, assim como Noé ali, Senhor, fechada ali naquela arca, Pai. Durante um ano ali, Senhor, ele esperou com esperança em Ti, Senhor Jesus. Pai, que possamos esperar em Ti, Deus. Que possamos confiar em Ti, Senhor. Nos dá este coração ensinável. Nos dá um coração ensinável, Senhor. Nos dá este coração ensinável, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Deus. Às vezes o inimigo ele quer se aproveitar dos momentos ruins na nossa vida. Sabe, às vezes aquela briga que você tem com o seu esposo, com a sua esposa. Você já olha e fala o quê? Ou às vezes não fala, mas às vezes você pensa: por que eu fui casar? Às vezes você não fala, mas o seu coração. Às vezes vem os pensamentos e você fala: por que eu casei? Era melhor não ter casado. Ou às vezes você pensa: é melhor separar, então para acabar a briga. Você consegue identificar as mentiras do inimigo que começa a vir na hora que vem as dificuldades? Olhe para o alvo. Assim como Jó se arrependeu. Ele falou: Deus, me perdoa. Eu me arrependo pelas palavras que eu falei. Sabe, peça perdão a Deus. Deus, eu peço perdão a Ti. Porque se eu às vezes não falei, mas às vezes eu pensei, Deus, sobre a separação. Deus, eu peço perdão a Ti, Deus. Se eu murmurei, se eu reclamei por causa da bagunça dos meus filhos, eu peço perdão a Ti, Senhor. Se eu olhei sobre uma circunstância e eu desacreditei, peço perdão a Ti, Senhor Jesus. Se eu reclamei nos dias que eu estava comendo o arroz e o ovo, peço perdão a Ti, Senhor, pela murmuração, pela reclamação. Pai, nós nos arrependemos, Pai. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor. E nós repreendemos toda mentira do inimigo. Toda mentira do inimigo sobre a nossa vida. Toda mentira do inimigo venha caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor venha restituir sobre a nossa vida, Pai, as sementes que o inimigo roubou. Que o Senhor venha restituir. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Cada coração, cada família, cada casamento, cada mãe, cada pai. Pedimos perdão a Ti, Senhor, porque os nossos filhos não são fardos. Os nossos filhos não são peso, mas os nossos filhos são bênção. Existem fases. Às vezes as fases, elas são difíceis. Mas lembre-se, filhos são bênçãos de Deus. Não são peso, não são fardo. São apenas fases. Às vezes você está na fase que tem que trocar muita fralda, né? Às vezes você está na fase que para onde você vai, você tem que levar malas. Às vezes você está numa fase que está andando, não para. E às vezes você se estressa com isso. Às vezes você se irrita com isso. Mas é fase. Filhos são bênçãos, são apenas fases e as fases passam.
Às vezes seu filho está respondendo, porque agora ele é grande, ele te responde, você fala, ele retruca. Mas seu filho, sua filha é bênção na sua vida. São apenas fases. Às vezes você está numa fase na sua vida que não está legal. Mas prossiga para o alvo. Espera com esperança no Senhor. Não deixe o inimigo roubar isso do teu coração. Viva um dia de cada vez. Que o Senhor venha guardar o nosso coração em paz. Os nossos pensamentos, que a paz do Senhor venha reinar no nosso coração, nos nossos pensamentos, no nosso lar, no nosso serviço. Porque nós estamos esperando com esperança no Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, o nosso socorro vem de ti, Senhor. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti. E não há enfermidades, não há fase, não há inimigo, não há palavras que possam roubar isso da nossa vida. A tua presença, Pai, a tua presença, Deus. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Que o Senhor venha ser louvado na nossa vida todos os dias. Nas horas boas, nas horas más, na fartura. Até mesmo ali na hora que estamos com pouco. Que possamos ser sempre gratos a Ti, esperando com esperança em Ti. Porque Tu és o nosso Deus. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos.